Vimos milhares de jovens brasileiros de todas as idades aderirem ao apelo das mídias sociais e ganharem as ruas para reclamar por melhores serviços públicos de transporte urbano, saúde, educação e segurança. Representantes de classe também foram legitimamente clamar por melhoria salarial e de condições de trabalho. Fomos à sede da Copa das Confederações, quando pudemos checar os erros e acertos, numa espécie de prévia do que pode ocorrer na Copa do Mundo de 2014. Em 2013, pela primeira vez, um Papa renunciou ao cargo e o Brasil foi sede do Encontro Mundial da Juventude da Igreja Católica, quando recebemos o Papa Francisco, sucessor de Bento XVI. Com sua mensagem de amor, tolerância, paz e principalmente estímulo ao diálogo, o Papa Francisco tem se revelado uma das maiores personalidades do mundo contemporâneo, independentemente da religião que professa. No campo político, os principais cabeças do mensalão, que haviam passado os últimos 8 anos como réus, foram definitivamente condenados pelo Supremo Tribunal Federal e hoje estão na cadeia. Decisão inédita para um Brasil conhecido como o país da impunidade. Esse foi, na minha visão, um dos fatos mais simbólicos do ano e será um grande divisor de águas no fazer político daqui para frente. Foi uma demonstração de que o Brasil mudou, e mudou muito. Em 2013 também foi o ano das comemorações pelos 25 anos da Constituição Cidadã, a Constituição que restabeleceu a democracia brasileira e que consolidou os direitos e garantias individuais. Para mim, o ano começou com uma grata surpresa. Nessa altura da vida, aos 82 anos de idade, fui convocado logo no início dos trabalhos legislativos para assumir o mandato parlamentar de senador da República. Cheguei nesse Congresso após 25 anos, pois por esses corredores havia presenciado e participado de longas e acaloradas discussões, como deputado federal constituinte, um dos maiores orgulhos da minha vida pública. Bem como também já tinha sido deputado federal pelo meu estado, Mato Grosso do Sul, 3 outras vezes anteriormente. Aqui nesse Senado, ao longo de 2013, acompanhei ativamente os debates e votações de temas importantes, muitos dos quais com o objetivo de responder ao clamor das ruas, como o projeto que transformou a corrupção em crime hediondo, o voto aberto para votações do Legislativo, a PEC que amplia os efeitos da lei da ficha limpa para o funcionalismo público, entre inúmeros outros. Esse ano, o Senado também avançou na legislação relacionada aos direitos trabalhistas. A emenda das domésticas, que concedeu o direito de jornada fixa, hora extra e intervalo de descanso, foi a ação mais significativa nesse sentido. Em relação à saúde, destaco a aprovação da medida provisória que criava o programa Mais Médicos. Independente da discordância ideológica que posso ter sobre a maneira enviesada de remunerar os médicos cubanos, é inegável que essa medida foi a que mais trouxe consequências para a população brasileira, especialmente para os moradores dos municípios pequenos. Cito também o importante projeto que obriga os planos de saúde a custearem medicamentos quimioterápicos de uso oral contra o câncer no tratamento domiciliar. Outros temas recorrentes fundamentais para o Brasil passaram por esta casa e continuarão em debate, como o Pacto Federativo e a dívida dos Estados. Temas esses que muito me interessam devido à situação do meu Mato Grosso do Sul, extremamente prejudicado, pois gasta 15% de sua arrecadação para pagar juros da dívida com a União. Dívida esta contraída em grande parte quando da divisão do Estado há 36 anos. Na ocasião, o governo federal não cumpriu com o compromisso e deixou o Mato Grosso do Sul à mercê de sua própria sorte para fazer os investimentos tão necessários a um Estado em formação.
A consequência lógica foi o endividamento que prejudica enormemente o Estado até os dias atuais. Senhor presidente, em relação à minha atuação parlamentar, quero destacar nesses 10 meses de mandato, subi a esta tribuna para falar de temas importantes para o Brasil e para o meu Estado mais de 80 vezes. Apresentei 30 proposições e relatei 11 projetos de lei nas comissões de Agricultura e Desenvolvimento Regional e Turismo. Também por minha iniciativa, estas comissões realizaram audiências públicas sobre a difícil questão indígena, inclusive com a convocação do senhor ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O desastre ambiental provocado pelo desassoreamento do rio Taquari, no Pantanal Sul-Mato-Grossense, a viabilidade de instalação de uma usina separadora de gás em Mato Grosso do Sul e a segurança pública nas fronteiras. Desta última audiência, acatei a sugestão de um dos palestrantes e apresentei a PLS 459/2013, que aumenta a pena para o contrabando de cigarros. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Moisés Dionísio, nos surpreendeu com a informação de que esta atividade é a mais vantajosa financeiramente que o tráfico da maconha e da cocaína. Sem contar que anualmente quase 10 bilhões deixam de ser arrecadados devido a essa entrada clandestina de cigarros no país vindos do Paraguai. Para o ano que vem, a Comissão de Infraestrutura, em conjunto com outras comissões, por minha iniciativa, irão realizar 2 audiências públicas, uma sobre o potencial energético do milho e outra sobre a rota bioceânica, que pode reduzir em 8.000 quilômetros de distância entre o Brasil e o mercado asiático. Além disso, o custo logístico do escoamento da produção do Centro-Oeste pelos portos do Pacífico poderá ser até 60% mais barato. Isso representa muito em termos de competitividade de nossos produtos no mercado internacional. Em relação aos meus projetos, apresentei alguns sobre legislação eleitoral, como o PLS 130/2013, que permite o voto em trânsito para os cargos de senador, deputado federal, governador, deputado estadual e distrital, prefeito e vereador, além do voto para presidente e vice já previsto na legislação desde as eleições de 2010. Também sou autor da PEC 52 de 2013, do qual me associei ao nobre senador Mozarildo Cavalcante, em defesa da criação da carreira do magistrado eleitoral. Minha proposta determina absoluta prioridade processual às ações relativas à impugnação de mandato eletivo e às ações voltadas ao processo eleitoral, a fim de impedir que pessoas passíveis de cassação de mandato tomem posse e depois tenham que deixar o cargo eletivo, gerando um ônus político e financeiro ao país. Apresentei o projeto 384/2013 para estabelecer prazo máximo para a decisão da Justiça Eleitoral nos 3 níveis, federal, estadual e municipal. A proposta determina que a Justiça Eleitoral julgue os processos relativos à impugnação de mandato eletivo, anulação de eleição e expedição de diploma no prazo máximo de 60 dias. Só para exemplificar, neste ano, 13 dos 79 prefeitos de Mato Grosso do Sul foram cassados após a diplomação. Em 5 municípios houve nova eleição, sem contar nos inúmeros vereadores cassados em todo o estado, inclusive na capital, Campo Grande. Outras proposições que apresentei tratam da agilização do registro de agrotóxicos no Brasil, que hoje são liberados na absurda média de 40 meses. A PLS 209/2013 determina que o governo federal conceda o registro no prazo máximo de 180 dias. Também sou autor da PLS 253/2013, que transforma em crime hediondo a adulteração de alimentos, como as ocorridas recentemente com leite longa-vida. Ainda participei ativamente com a apresentação de proposições das discussões sobre vetos presidenciais, tramitação de propostas de emenda à Constituição e a PEC das domésticas. Senhor presidente, senador Jorge Viana, no início de minha missão nesta alta casa do Congresso Nacional, tinha uma expectativa sobre o que era ser senador. Hoje, decorridos tantos meses, já no limiar de um novo ano, sinto o desejo de afirmar que está valendo a pena ser senador.
especialmente porque daqui posso valorizar as aspirações e os reclamos da população do meu Estado. Inúmeros dos meus 83 discursos surgiram de conversas com mais de 750 visitas que exibi em meu gabinete neste período. Alguns dos projetos apresentados também vieram de sugestões de cidadãos que, seja por contato direto, seja via redes sociais, sempre nos inspiraram com grandes ideias. Confesso que percorri uma longa estrada e no curso dela é evidente que não tive forças para suplantar certos obstáculos. Não desanimei e creio pelo menos tê-los contornado, firmando o registro das reivindicações pelas quais me pautei no exercício senatorial. Nessa caminhada, que não foi pedregosa, pude deixar assinalado não só da tribuna, como das comissões temáticas do Senado e perante as autoridades maiores do Poder Executivo, propostas que anunciei como metas a alcançar. As questões como a separadora de gás natural que corre pelo gasoduto Brasil-Bolívia, a recuperação da planície pantaneira causada pelo assoreamento do rio Taquari, a sintomática e tranquila chamada questão indígena, que depende da palavra da senhora Presidente da República, a insegurança pública em razões da defesa nacional em nossas fronteiras, o estímulo de capitais para nossa economia, tanto para o agronegócio como para a industrialização de matérias-primas que nos são naturais, a questão logística de transportes, tanto rodoviários como ferroviários, que tem estrangulado a comercialização da nossa produção agropecuária, entre inúmeros outros assuntos. Mas, senhor presidente, senador Jorge Viana, e senhores e senhoras senadores, como disse no início, foi um ano intenso que termina com a sensação do dever cumprido. Finalizo o meu discurso desejando a todos um Natal de muita paz, luz, harmonia e um ano novo repleto de realizações e muita sabedoria para determinar os rumos do nosso país. Mas, senhor presidente, gostaria de dizer, antes realmente de finalizar o meu discurso, que a realização do leilão de concessão do trecho da BR-163 em Mato Grosso do Sul, ontem realizado, é o início da concretização de uma das maiores aspirações do sul mato-grossense e de todos que trafegam pela BR entre Sonora, na divisa com o nosso irmão Mato Grosso, e Mundo Novo na fronteira com o não menos irmão estado do Paraná. A rodovia tem a extensão de cerca de 850 quilômetros e cruza 20 municípios do meu estado. As obras resultarão na segurança do tráfego e na diminuição do tempo para percorrê-la. Isso gerará uma economia no sistema logístico de transporte e, sobretudo, garantirá a segurança aos nossos usuários. O grupo CCR foi o vencedor do leilão de concessão para administrar a rodovia por 30 anos, a partir de março de 2014. A CCR é controlada pela Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e Soares Penido e já administra cerca de 2.500 quilômetros de rodovias em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Ela ofereceu uma tarifa de pedágio de R$ 4,38 por 100 quilômetros. Devem ser instaladas 9 praças de pedágio ao longo do trecho sul-mato-grossense da BR-163. O consórcio vencedor do leilão tem plena capacidade de cumprir os compromissos assumidos, porque tem a tradição de serviços já prestados em Mato Grosso do Sul e renome internacional pela excelência dos serviços na área da infraestrutura. Sou parlamentar que não faz parte da base do governo e, por isso, sinto-me à vontade para cumprimentar a senhora presidente Dilma Rousseff e o senhor ministro dos Transportes César Borges pela decisão que tomaram de abrir mão da ação direta do governo e entregar por concessão uma obra tão importante como a BR-163 em meu estado. São essas, senhor presidente, meu caro amigo senador Jorge Viana, que nesse instante tenho a prestar à comunidade do meu estado e ao país. Muito obrigado a vossas excelências por ouvir-me.